Você já perdeu alguém que você amava muito, que você passou por um luto difícil, ou sente saudade de alguém que já partiu? Pois é, esse aqui é o episódio de hoje e patrocinado por Citolab, Homeschool, Unimídia e Sapiensflix. Eu sou o professor Clênio Gonçalves e vem com a gente pro episódio de hoje. Respeitável público, chegou a hora das reflexões quentinhas no Picadeiro da Filosofia Cotidiana. Está no ar Sapienscast, edição quase sábio, quase, né? Quase sábio. E agora, diretamente do grão dourado das ideias. Meditações com cheiro de café, servidas especialmente pra você. Com ele, Clênio Gonçalves. Sou eu mesmo, tá? Então, bora lá. Eu tenho encontrado muita gente que passa uma experiência terrível a respeito do luto, pessoas que às vezes não conseguem lidar com a partida de alguém, com a situação de perder alguém que amava muito, tá? Tem uma música que eu gosto muito, muito, muito de verdade, do Eros Biondini. A música do Eros Biondini vai falar a respeito da saudade. A música é mais ou menos assim: só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E, na verdade, quando nós falamos a respeito de luto, nós vamos falar verdadeiramente sobre amor. Porque a gente só sofre de luto se, de fato, a gente ama alguém. Então, a pergunta que eu quero fazer hoje a você que nos acompanha para falar a respeito de luto é falar, de fato, quem tu ama de verdade. Quem é que está ao seu redor e você percebe que faz sentido na tua vida? Quem você sentiria falta de verdade se partisse nesse momento? Talvez você procurou esse vídeo ou caiu por aqui e esse vídeo chegou até você e você diz assim: ai, Clênio, mas eu nunca consegui superar o luto de alguém que eu amei. E de verdade, sabe? Eu acho que talvez uma das coisas mais difíceis para o ser humano é ter a ousadia de fato, lidar com as nossas fragilidades. Lidar com a ausência de pessoas que foram importantes na nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero resgatar e tocar no seu coração é ter a certeza de que sofrer de luto não é fraqueza, é amor. Aristóteles vai necessariamente falar a respeito disso. Ele vai dizer que o luto é o preço que pagamos por amar. Se na vida nós amamos alguém de verdade, obviamente nós teremos o sentimento de ausência, de perca. Nós sentiremos saudades daqueles que partiram e às vezes a gente não vai de fato conseguir encontrar um sentido em relação a isso. Então eu quero fazer desse nosso bate-papo de hoje um convite para tentar entender isso. Se a gente está falando dos filósofos, vamos falar um pouquinho então de Viktor Frankl. Viktor Frankl vai trazer a respeito da dor do luto e dizer que a dor do luto ela precisa se transformar. E ela se transforma quando nós entendemos um sentido nesta dor. Olha só, talvez você já perdeu alguém que você amava muito. E hoje você pense assim: Clênio, eu não consigo libertar minha alma porque eu sinto tanta falta daquela pessoa que estava comigo. Eu vou dizer assim, sabe, dói e dá um nó na garganta da gente quando a gente fala de luto, quando a gente fala da experiência de perder alguém. Mas ninguém morre quando permanece vivo no coração da gente, sabe? Eu sempre acredito que quando alguém parte da vida da gente, a gente pode fazer com que essa pessoa tenha o seu nome registrado na história. E sabe como a gente pode fazer isso? Honrando a memória daquele que foi, daquele que partiu. Talvez o melhor jeito de você viver o seu luto seja aplicando neste mundo os sonhos e os ensinamentos que a pessoa que partiu construiu em você. Talvez você já perdeu pai, a mãe, um avô, o marido, a esposa ou um filho. Às vezes nós choramos a partida, mas às vezes também esquecemos de viver com intensidade aquilo que de fato deveríamos ter vivido. Talvez, gente, uma das coisas que eu mais fiz na minha vida como padre, quando o fui, não tenha sido rezar missas, fazer atendimentos. Talvez uma das principais coisas que eu fiz foi velórios.
E uma das coisas que eu percebi foi o seguinte: tem uma coisa que nos faz chorar mais do que a saudade: o remorso. Às vezes o remorso bate na nossa vida quando nós sabemos que deveríamos ter feito algo que não fizemos, ou que deveríamos ter falado algo que não falamos. Então eu queria que hoje o nosso bate-papo sobre o luto não fosse só sobre o fim ou sobre a partida, mas sobre o que de fato estamos fazendo com a vida que temos aqui e com as pessoas que estão ao nosso lado. Eu queria que tu levasse em conta o seguinte: talvez hoje você chore a partida de alguém, mas acaba se esquecendo que existem pessoas que estão vivas e presentes do teu lado. E sim, eu sei que ninguém vai substituir aquele que partiu. Mas talvez a grande questão é que quando nos apegamos ou ficamos presos ou não damos a chance do nosso coração se confortar daqueles que partiram, acabamos perdendo a possibilidade de viver bem com aqueles que estão aqui. E vamos simplesmente viver um outro luto quando esses que estão aqui partirem também. Eu quero que tu entenda exatamente o seguinte, porque tempos atrás eu tive alguém assim lá no meu consultório. Uma mãe chegou e disse assim: ô professor Clênio, seguinte, eu perdi o meu filho. E talvez tu nunca vá compreender a dor de uma mãe que perde um filho. E aí ela falou assim: Clênio, é a dor mais terrível que a gente pode ter na vida e eu não consigo superar a morte do meu filho. E aí ao conversar com aquela mãe, eu disse assim: tá mãe, mas você tem outros filhos? Ela falou: tenho, Clênio, mas eu não tô conseguindo lidar com isso. E aí o que me chamou a atenção é que por muitas vezes a gente ficou preso àquele que partiu e deixava de viver com intensidade, sabe? A maternidade daqueles que ficaram. Ela estava chorando a partida daquele e praticamente havia morrido junto com ele, sabe? Os filhos que ainda estavam vivos e precisavam dela já não conseguiam encontrar nela a vitalidade da vida. E naquele dia em que o filho foi enterrado, quase que foi enterrado também a mãe. Nós precisamos fazer um processo difícil, sabe? De entrega, de despojamento e de compreensão de que a vida precisava continuar. Porque quem tinha partido era o filho e não ela. Às vezes nós entramos em um paradoxo tão grande que sim, nós precisaremos de ajuda. Então é por isso que eu quero falar com você. Se de fato você passa por um luto que não consegue lidar sozinho, peça ajuda. Porque existem pessoas que estão do seu lado e precisam estar com você. Elas querem estar do seu lado, elas querem que você esteja de fato com elas, para que elas não possam apenas chorar a tua partida quando você for. Você ainda está vivo. E aqueles que estiveram com você já estão juntinho de Deus. E nós vamos falar de espiritualidade daqui a pouquinho. Mas você ainda está aqui. Então eu sempre pergunto isso. Se alguém partiu e você tem muita saudade e tem o desejo de reencontrar-se com essa pessoa, tenha certeza de que essa pessoa já está juntinho de Deus, já está no céu. E é você que precisa fazer a sua caminhada aqui para chegar até lá. Talvez se a sua vida parar e for só um ponto final por aqueles que partiram, de fato você não terá a possibilidade ou a chance de reencontrar-se com ela, porque talvez você não fará aquilo que precisaria fazer ainda aqui. Eu sei que às vezes o luto também pode ter uma gotinha de egoísmo, porque quando nós amamos, nós queremos a pessoa inteiramente e eternamente pra gente. Às vezes a gente chora. Dias atrás me encontrei com alguém que disse assim: Clênio, eu perdi o meu pai com 55 anos. E aí nós choramos a partida e esquecemos que nós tivemos a graça de compartilhar 55 anos da vida com ele. E às vezes não aproveitamos. Olhe para o seu lado.
Quantos anos têm as pessoas que estão contigo? Quanto talvez você vai esperar o tempo passar para sentir saudade dele ou dela, sem, de fato, viver com intensidade estes dias que lhe cabem aqui, neste mundo, aqui na Terra? Hoje, este episódio é patrocinado por Citolab, Homeschool, Unimídia e Sapiensflix. E nós queremos oferecer a você um espaço de reflexão para que você pense sobre a vida. Falar sobre o luto é repensar a forma com que nós vivemos. Todas as vezes que eu ia até um velório, eu ficava pensando assim: quem estará no meu velório? Eu queria então, no final deste nosso bate-papo, lhe perguntar: com quem na vida você fez conexões? Com quem na vida você está construindo uma história e, de fato, se você partisse agora, hoje, quem é que sentiria saudades de você? Quem é que choraria a tua partida? Às vezes nós não nos damos conta, mas um dia sairemos de nossa casa e não voltaremos mais para lá. Ou sairemos de nossos lares e, quando voltarmos para lá, não encontraremos as pessoas que estão lá. A única coisa que restará para nós será chorar a saudade daqueles que partiram. Então eu gostaria de resgatar uma memória que para mim é muito importante. Você vai esperar a pessoa partir para celebrar a vida dela, ou você vai aproveitar hoje para celebrar com ela a vida enquanto está aqui? Porque depois que a pessoa partir, só de fato nos restará chorar a saudade, celebrar o luto e passar por essa experiência. Eu gosto sempre de dizer que viver a experiência do luto é viver a possibilidade de celebrar a vida de alguém que esteve conosco. Então eu queria te perguntar: como é que você tem honrado aqueles que partiram? Como é que você tem celebrado aqueles que um dia escreveram a história com você? E eu quero terminar o episódio de hoje utilizando o Manual da Vida. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. E disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você compreende a fé, vai perceber que o estar nesta vida é apenas uma passagem. E que aquilo que construímos aqui vai nos dar o direito ou não de vivermos juntos na vida eterna. Eu quero que você compreenda então que aqueles que partiram não estão mortos ou dormindo, mas estão vivos juntos de Deus, pois isso é o que Deus nos promete com a sua ressurreição. É o que Jesus proclama na sua ressurreição. Se o teu pai, mãe, avô já partiu, ele está do céu olhando por você. Ele está vivo na vida eterna. E talvez lá de cima, ao olhar para você, tudo que ele quer é que você fique bem. Então, se até aqueles que partiram pela fé estão vivos, tenha a coragem de colocar um ponto final neste luto e continuar vivendo com aqueles que ainda estão do seu lado. Eu desejo a você que o luto se transforme em vida, que a saudade intensifique o amor e que você possa viver verdadeiramente com força e, acima de tudo, com felicidade o presente que Deus lhe deu. Viva, pois é a única coisa que temos para aproveitar neste momento. Um beijo no seu coração e até o próximo encontro. Tchau, tchau.